Olá, meu nome é Angeline e, junto com a minha colega Bruna, nós vamos apresentar uma atualização de artigo científico em economia, como trabalho final da disciplina de economia. O artigo base que utilizamos foi escrito pelas autoras Carolina Baltar e Julia Almizou e tem como título Participação da Mulher no Mercado de Trabalho Brasileiro de 2014 a 2019, e discute como o mercado de trabalho brasileiro é marcado por uma forte segregação de gênero. Elas usam como base teórica o conceito de divisão sexual do trabalho, argumentando que as mulheres são historicamente empurradas para as tarefas de cuidado, como saúde, educação e serviços domésticos, enquanto os homens ficam nos setores produtivos. O artigo mostra que essa divisão é estrutural e dita quem ganha mais, quem tem emprego formal e quem é mais vulnerável em momentos de crise. Em relação à metodologia utilizada no artigo base, para defender essa tese, as autoras usaram uma metodologia quantitativa e descritiva. Elas utilizaram os microdados da PNAD contínua do IBGE, fazendo um recorte temporal de 2014 a 2019. Elas analisaram esses dados dividindo os trabalhadores por setor de atividade, sexo, nível de formalização e rendimento médio habitual, para conseguir mapear a evolução do mercado durante a recessão de 2015 e a lenta recuperação que veio logo depois. Bom, para a gente abrir essa discussão sobre a segregação no mercado de trabalho, vale a pena a gente destacar que esse tema ganhou muita força na literatura acadêmica nas últimas décadas. Pesquisas feitas na base internacional Scopus, elas mostram que, após um longo período de estabilidade nos anos 90, o interesse pelo tema ele cresceu rapidamente ali pelos anos ali a partir de 2005, como a gente pode ver no gráfico, e ele atingiu um ritmo muito alto, em um patamar muito alto ali por 2016, 2019. Grande parte desses estudos eles se concentram mais na economia e nas ciências sociais. O grande objetivo deles é entender como a segregação ocupacional alimenta a desigualdade de salários entre homens e mulheres, e o consenso da literatura, na verdade, é bem claro. Mulheres e homens eles tendem a trabalhar em setores ocupacionais diferentes. E o grande problema é que as áreas predominantemente femininas, elas pagam salários mais baixos e os contratos eles são muito mais precários. Mas na prática, o que isso significa? O que a segregação ocupacional significa? Significa que existem barreiras estruturais na contratação que acabam empurrando os trabalhadores para o chamado gueto ocupacional. E a literatura clássica ela divide esse fenômeno em duas dimensões. A primeira dimensão é a segregação horizontal, que acontece quando os sexos se distribuem de forma desproporcional entre as atividades. Então é aquele velho ditado, a velha divisão cultural que existe profissão de homem e profissão de mulher. E a segunda é a segregação vertical, que também é conhecida como teto de vidro. E ela ocorre dentro de uma mesma profissão, onde as mulheres enfrentam barreiras invisíveis, que para subir na carreira acaba ficando mais complicado. Então, ganhando ou não, as mulheres elas ficam concentradas em cargos mais baixos e, como eu falei, é muito difícil chegar em postos de comando, postos de chefia. Então, é isso que se chama barreira invisível. Vários estudos internacionais, como nos países da Espanha, dos Estados Unidos, da Nicarágua, os estudos eles comprovam que essa divisão de desigualdade ela desvaloriza o salário das mulheres de forma crônica, afetando ainda mais as mulheres imigrantes e negras. No Brasil, os estudos eles avançaram muito ao longo dos anos. Então, pesquisas pioneiras mostraram que, embora as mulheres elas tenham conseguido entrar em áreas tradicionalmente masculinas nas últimas décadas, o oposto, o inverso, ele acabou não acontecendo. Então, os homens eles não migraram para ocupações femininas. Além disso, os dados eles provam que o emprego formal ele ajuda a reduzir essa segregação, mas as barreiras de gênero elas continuam sendo cada vez mais rígidas do que as barreiras raciais no nosso país. Por fim, quando a gente olha para a década de 2020, o debate ele ganhou um novo contorno por causa da pandemia da Covid-19. As crises econômicas agudas elas tendem a aprofundar essa segregação horizontal. E isso acontece porque os setores de cuidado, saúde e serviços domésticos, que são geralmente e predominantemente de mão de obra feminina, foram os mais afetados e vulnerabilizados nos últimos anos. Os estudos recentes eles deixam um alerta bem importante para nós, que a simples criação de empregos em momentos de crescimento econômico não é suficiente para quebrar a rigidez desses guetos ocupacionais.
E é com base nessa dinâmica que o nosso trabalho vai se desenvolver. Entender como a segregação operou e afetou a remuneração dos homens e mulheres no Brasil, diante dos recentes choques econômicos que o nosso país enfrentou. Bom, tudo começa com um período de forte expansão entre 2004 e 2008. Naquela época, o cenário internacional era muito favorável, que impulsionou as nossas exportações, o consumo e os investimentos. Esse crescimento ele foi ainda mais fortalecido por políticas de governo voltadas para a transferência de renda, o que gerou grandes impactos positivos na atividade econômica e ajudou a reduzir as desigualdades. Em 2009, o Brasil ele sofreu uma breve desaceleração por causa da crise financeira global, mas esse impacto ele foi atenuado porque o consumo interno continuou forte, então isso permitiu que o país retomasse o crescimento já em 2010. Embora a partir de 2011 o PIB ele tenha começado a avançar num ritmo bem mais modesto. Esse ciclo que combinava com o crescimento econômico com a melhoria na distribuição de renda, ele chegou ao fim em 2014. Logo em seguida, entre 2015 e 2016, o Brasil enfrentou uma recessão severa, que deu lugar a um período de baixo crescimento e estagnação que durou mais ou menos até 2018. Quando a economia ela ensaiava uma lenta recuperação, a gente foi atingido em 2020 pelo choque da pandemia. Então, teve o isolamento social e a paralisia do comércio, que provocaram uma queda histórica de 3,3% no PIB brasileiro. Essa virada ela começou em 2021, quando a reabertura do comércio e os auxílios emergenciais do governo, eles permitiram uma recuperação expressiva, fazendo o PIB saltar para 4,8%. Por fim, no período recente, entre 2022 e 2024, a economia brasileira ela consolidou uma trajetória de crescimento moderado. Mas a verdade é que superou todas as expectativas do mercado esse crescimento. Então, o PIB ele avançou em 3% em 2022 e 2,9% em 2023, puxado principalmente pela força do agronegócio, pela resiliência do setor de serviços e por um mercado de trabalho muito aquecido, que estimulou o consumo das famílias. Então, esse ritmo positivo ele se manteve em 2024, consolidando a recuperação do nosso país, embora os debates sobre a sustentabilidade desse crescimento e seus reais impactos na distribuição de renda continuem sendo o centro das atenções. Bom, passando agora para a nossa análise de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa de participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. Essa taxa de participação, ela mostra o percentual de pessoas que estavam trabalhando ou procurando emprego. Como vocês podem ver no gráfico, a gente está analisando o indicador dividindo homens, mulheres e o total entre os anos de 2019 a 2024. O período começa em 2019, seguindo o padrão histórico, os homens com uma participação mais alta que as mulheres. Mas esse cenário ele sofreu uma ruptura drástica logo em seguida em 2020 por causa da pandemia. Então, por conta do isolamento social e o fechamento de postos de trabalho, tudo isso provocou uma saída em massa de pessoas do mercado de trabalho. Nas mulheres, esse impacto foi um pouco mais profundo, porque pela primeira vez em toda a série histórica do PNAD contínuo, a participação feminina caiu para menos de 50%. Então, a literatura explica que isso aconteceu por dois grandes motivos. Primeiro, porque o setor de serviços, onde geralmente as mulheres estão mais concentradas, foi o mais afetado pelas restrições. E segundo, por causa da sobrecarga com o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos e etc. Então, diante dos fechamentos de escola, creches e etc., os filhos acabaram ficando mais em casa. E a partir de 2021, o gráfico ele mostra uma trajetória de recuperação para ambos sexos. Então, chegando em 2024, a taxa dos homens se estabilizou ali em 72,6%, mantendo uma tendência de queda bem sutil ao longo prazo, que é explicada pelo maior tempo dos jovens nos estudos e das aposentadorias também. E por outro lado, a participação feminina ela se recuperou e alcançou 52,8% em 2024. Mas o dado mais importante que a gente precisa destacar aqui é que mesmo voltando aos níveis de antes da pandemia, o abismo estrutural entre homens e mulheres não mudou. Então, a distância entre as duas curvas ela continua estagnada na casa dos 20 e poucos pontos percentuais. Avançando um pouquinho na nossa análise, o nosso próximo indicador é a taxa de desocupação, que vai medir aquela parcela da população que não estava trabalhando, mas que estava procurando emprego ativamente. Então, esse gráfico que a gente fez ali, ele ilustra um pouquinho do comportamento do desemprego entre os anos de 2019 a 2024. Como a gente pode notar,
ali entre 2019 e 2020, o desemprego deu um salto muito forte para ambos os sexos. Então ele atingiu um pico histórico da série em 2020 devido a uma crise sanitária e ao desaquecimento generalizado da economia. Então, durante o auge da pandemia, querendo ou não, as mulheres elas registraram taxas de desocupação significativamente maiores que dos homens. E por que isso aconteceu? A explicação está diretamente ligada à segregação horizontal, como eu expliquei no slide anterior. Os setores que mais absorvem a mão de obra feminina no Brasil, como o comércio varejista, os serviços de alimentação, alojamento e emprego doméstico, foram exatamente os setores que enfrentaram as maiores restrições de funcionamento e, consequentemente, as maiores demissões também. Felizmente, a partir do ano de 2021, o cenário econômico ele passou por uma virada muito importante. Então, a retomada das atividades e a recuperação econômica geraram uma queda contínua e acentuada do desemprego até o ano de 2024. Então, se a gente olhar para o final do gráfico, embora as mulheres continuem apresentando taxas de desocupação superiores à dos homens em toda a série, a distância entre as duas curvas ela diminuiu de forma importante no último ano. Então, em 2024, a taxa das mulheres ela recuou para 7,7%, enquanto a dos homens atingiu 5,3%. E esse resultado ele reflete o forte dinamismo do setor de serviços, que foi um grande motor na recomposição dos empregos, tanto formais quanto informais para o nosso país. Agora, o nosso terceiro indicador vai ser sobre a taxa de subocupação. Para fins conceituais, esse indicador ele capta aquela parcela de pessoas que trabalha menos de 40 horas semanais, mas que gostaria e estava disponível para trabalhar mais. Na prática, ele funciona como um excelente termômetro para a gente medir a precarização e a subutilização do trabalho. O gráfico que a gente tem aqui ele detalha a evolução dessa taxa entre 2019 até 2024 e ele nos revela assimetrias de gênero extremamente profundas. Se a gente olhar para o início da série, principalmente entre 2019 e 2021, fica nítido que mulheres apresentavam taxas de subocupação muito mais elevadas do que os homens. E por que isso aconteceu? Mais uma vez, por causa das barreiras estruturais de gênero e da dupla jornada. Como a responsabilidade pelos afazeres domésticos e pelo cuidado com os filhos ainda recai quase toda para as mulheres, muitas são empurradas para empregos informais ou jornadas que são parciais, de curta duração, mesmo que elas tenham um desejo de trabalhar e ganhar mais. Contudo, nesse gráfico, a gente mostra uma inflexibilização inédita, uma inflexão inédita ali, na verdade, né? A partir de 2022. Acompanhando o forte aquecimento do mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos, houve uma grande absorção de trabalhadores em postos em tempo integral e a expansão de empregos de carteira assinada. Então, qual foi o resultado disso? Foi uma queda drástica na subocupação. Tanto que em 2024, esse indicador ele alcançou o menor de toda a série histórica recente, recuando para 5,8% entre as mulheres e 4% entre os homens. A conclusão importante desse gráfico é que o crescimento econômico ele foi recente e foi sim capaz de reduzir a subutilização do tempo no trabalho do nosso país. Mas como essas duas curvas elas continuam separadas, a gente consegue perceber essa desigualdade relativa que tem entre os sexos e como isso ainda permanece no nosso mercado nacional. Em resumo, em suma de tudo isso, o comportamento das taxas de participação, da desocupação e da subocupação entre 2019 e 2024 demonstra que, embora o ciclo econômico recente, 2022, 2023 e 2024, ele tenha sido altamente favorável para reduzir o desemprego e a subutilização da força de trabalho entre homens e mulheres, ele não alterou essa rigidez da desigualdade estrutural de gênero. O fato de que as curvas elas caminham de forma paralela e mantêm os mesmos fatos históricos só comprova que a melhora da macroeconomia por si só é insuficiente para romper com as barreiras de segregação ocupacional no nosso país. O artigo original destaca que o mercado de trabalho brasileiro é extremamente sensível ao papel tradicional feminino, concentrando mulheres em atividades como cuidado. Os dados de 2020 a 2024 confirmam que essa estrutura não sofreu grandes alterações, mantendo a característica segregada. Setores que são predominantemente masculinos, como construção, com apenas 11,5% de participação feminina em 2024,
e transporte agrícola, que estavam em torno de 17%, continuam com presença de homens de forma majoritária. E setores como cuidado, educação e saúde mantêm uma altíssima concentração feminina. Cuidados domésticos subiram de 43% por cento em 2020 para 57,73% em 2024. Isso reforça a conclusão das autoras do artigo original de que, apesar dos avanços sociais, a percepção do trabalho doméstico como uma obrigação feminina permanece até os dias de hoje e se intensifica em períodos de flutuação econômica. A formalização feminina, ela é ligeiramente maior que o total, devido aos setores ligados à educação e saúde. Os dados do gráfico confirmam e atualizam essa tendência. No gráfico, a gente observa como as mulheres se mantêm com menores taxas de informalidade que o total, e isso se dá pelo fato das mulheres estarem concentradas em setores de administração pública, educação e saúde, que são setores com maior grau de formalização. A média de informalidade delas acaba sendo menor que a dos homens, que estão presentes, em maioria nas áreas de construção e agropecuária, que são setores que são cronicamente informais. Em relação ao rendimento mensal médio dos ocupados por setor de atividade e sexo, em média, as mulheres ganham 78,4% do rendimento dos homens do total dos ocupados. O texto base, ele afirma que entre 2014 e 2019, houve uma perda real do poder de compra e o rendimento feminino era de 78,4% do masculino em 2019. E que a aproximação entre os sexos ocorreu pelo motivo de que os homens perderam mais renda do que as mulheres ganharam. De 2019 a 2024, a disparidade no rendimento médio se manteve. Nos dados atuais, a melhora na renda média feminina pode estar atrelada ao aumento da ocupação em setores formais, como foi visto no gráfico, de informalidade anterior. Mas a barreira desses em torno de 20% de diferença salarial ainda é um traço estrutural que não foi superado. Embora o mercado tenha saído da deterioração da pandemia para um cenário de crescimento de renda até 2025, a estrutura desigual permanece intacta. O gap salarial persiste na casa dos aproximadamente 20%, agravado pela interseccionalidade de raça para mulheres negras e pardas. Leis como a de transparência salarial de 2023 são avanços, mas a igualdade real ainda depende de políticas públicas que vão socializar os custos do cuidado, como creches em tempo integral, e que quebrem as divisões invisíveis que confinam as mulheres a postos menos valorizados.